Alexandre, Senhor, que orou, se preparou, Senhor, para falar aquilo que o Senhor precisa falar com a tua igreja. Papai querido, fala, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos. Papai querido, ao término desse culto, nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Nós queremos sair daqui transformados pela tua palavra. Nós não chegamos aqui por um acaso, nós chegamos aqui porque nós estamos sedentos da tua palavra. Nós saímos de nossa casa para ouvir algo da parte do Senhor. Então nós pedimos que já, papai querido, fala, Senhor, através do teu filho, que ele venha ser boca do Senhor aqui na terra, para falar com a tua igreja. Esse é o desejo do nosso coração. Amém. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus por mais um culto de missões, por mais uma vez estamos aqui na casa dele, no melhor lugar, irmãos. Mais vale um dia na casa do Senhor do que qualquer outro dia na casa da perversidade. Abra sua Bíblia juntamente comigo, livro de Romanos, capítulo de número 1, verso de número 16. Aproveitarmos que é um culto missionário, nós meditarmos um pouquinho a respeito de missões, da nossa tarefa, da nossa obrigação e responsabilidade como cristão. Romanos, capítulo de número 1, verso de número 16 e 17. Todos acharam? Diz assim: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mais uma vez, irmãos, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, estamos diante de um culto de missões, e eu creio que é muito necessário nós trazermos ênfase a esse tema que podemos dizer que é essencial para a nossa vida, e por que não dizer para a igreja como um todo, porque nós somos missionários, porque essa é a nossa obrigação e responsabilidade como servos do Senhor. Como já foi dito nesta noite, citado o versículo, Jesus deixou bem claro, que é para nós continuarmos indo, pregando, anunciando o Evangelho a todas as pessoas e ao mundo inteiro. Nós estamos diante de uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, aproximadamente no ano 58 depois de Cristo. E esse primeiro capítulo começa dizendo que Paulo é servo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Mas o que me chama a atenção é que logo no início ele deixa bem claro que Deus escolheu ele para um propósito específico, para o Evangelho de Deus. E o primeiro ponto que eu quero olhar para essa mensagem, para nós meditarmos, e eu estou voltando um pouquinho para nós entendermos o texto a qual nós lemos, é que Paulo foi chamado, foi separado para o Evangelho de Deus, mas nós também fomos. Porque desde quando Deus nos escolheu, meu irmão, você precisa entender uma coisa: você foi limpo, lavado, regenerado pelo sangue do Cordeiro, para cumprir a sua missão, para eu cumprir a minha missão, que é anunciar o Evangelho de Deus. João capítulo de número 15, verso de número 3, Jesus escreveu dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Você já parou para pensar, meu irmão, tudo aquilo que Deus já fez na tua vida? Você já parou para pensar a transformação que você teve? Você já parou para pensar que se não fosse Jesus, nem aqui você estaria? Talvez só Deus sabe aonde nós estaríamos se não fosse a graça e a misericórdia dele. Mas ele nos chamou, mas ele nos separou para essa obra, para esse ministério.
É por isso, meu irmão, que a gente sempre pode enfatizar com toda a autoridade, certeza e convicção que todo cristão é separado e chamado para o Evangelho de Deus. Eu sei que talvez algumas pessoas vão dizer, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho o dom de expressar a palavra de Deus, mas eu sei que alguma coisa você pode fazer para contribuir para o Evangelho de Deus. É interessante porque quando nós olhamos para o autor dessa carta, você vai perceber que até mesmo as tribulações, as dificuldades, as cadeias e prisões que esse apóstolo enfrentou, ele escreve dizendo que tudo isso contribuiu para o maior proveito e crescimento do Evangelho de Deus. Então, meu irmão, ele está dizendo que ele é separado para o Evangelho de Deus. No verso número 7 ele diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele se apresenta como um apóstolo. Ele fala que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Ele traz uma saudação para esse povo judeu que habitava na cidade de Roma, essa comunidade de judeus. E ele então expressa no verso número 8 o desejo de poder visitar esses irmãos que estão na cidade de Roma. Ele expressa o desejo de poder estar lá, visitar, por quê? Porque a fé que eles têm em Cristo Jesus é anunciada no mundo todo, e por esse motivo ele quer estar lá, para que a fé deles seja fortalecida, mas para que a fé dos irmãos também seja, pelos trabalhos, pela obra que está sendo feita. E no verso de número 10 ele ora dizendo assim: pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Além de ele elogiar pela fé que eles têm, que está sendo anunciada, notória, evidenciada na cidade onde eles estão, o apóstolo Paulo está orando e pedindo a Deus uma oportunidade para que ele possa estar lá com esses irmãos, e para que Deus prepare um tempo, uma hora certa, para que eles se encontrem com eles. Outra coisa que nós podemos aprender com essa oração do apóstolo Paulo e com essas descrições que ele está fazendo é, meu irmão, que ele orou pedindo a Deus um tempo para que ele pudesse estar lá. Você já parou para pensar, meu irmão, que muitas vezes a gente tem que orar e pedir para Deus uma ocasião específica, um tempo certo para que a gente possa ir visitar alguém, para que a gente possa fortalecer a vida de alguém? Esse apóstolo estava orando, pedindo sempre nas orações, pela vontade de Deus, que se ofereça uma boa ocasião. Eu tenho que dizer para você, meu irmão, que tem horas que não é hora de ir visitar alguém, porque Deus sempre prepara o tempo certo, a hora certa. Talvez, eu não sei, mas você já viu ou já ouviu algum relato de que quando houve alguma visita indesejada, meu irmão, causou mais problemas do que fortalecimento espiritual? E aí ele ora dizendo: desejo ver-vos para vos compartilhar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Meu irmão, o propósito do apóstolo Paulo em visitar esses irmãos é para que eles sejam fortalecidos no Senhor. E é interessante nós pensarmos, irmãos, que nós precisamos orar assim também, pedindo a Deus essa direção, esse discernimento, essa orientação, para que nós possamos compartilhar algo com os irmãos, com alguém que possa edificar, que possa fortalecer, que possa verdadeiramente abençoar a vida de alguém. Porque se você for olhar nas outras cartas do apóstolo Paulo, e até mesmo nessa, o desejo dele é ir para a Espanha, expandir o Evangelho em todas as fronteiras e regiões. Mas o Senhor tinha propósitos específicos para a vida dele, a qual Deus falava: Paulo, você vai para cá, você vai ali, você abre uma igreja ali, e é assim que vai ser. Você vai estar na minha direção e na minha vontade. Mas quando nós chegamos, irmãos, no verso de número 15 desse mesmo capítulo,
capítulo, ele diz assim, ó, de sorte que quando está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Nós percebemos que houve um preparo do apóstolo Paulo para estar indo pregar o Evangelho. E sabe o que me chama a atenção? É que quando esse apóstolo Paulo está pronto e preparado para ir pregar o Evangelho, ele sabe verdadeiramente o que é predominante, as línguas predominantes na cidade de Roma. Ele sabe que 76% da língua grega era predominante na cidade de Roma. Ele sabe que 23% era predominante o latim e 1% o hebraico ou o aramaico. E ele se prepara para anunciar o Evangelho, para atingir e alcançar o seu público, para que haja mais conversões a Deus. E olhando para isso, meu irmão, Deus me traz o pensamento de que nós precisamos também pensar sobre isso, sobre o que é predominante no nosso trabalho, o que é predominante no nosso bairro, o que é predominante em nossa cidade, para que nós possamos então pregar o Evangelho e atingir o máximo de pessoas possíveis em uma área que é bastante específica. Talvez nós queremos pregar o Evangelho, irmãos, no nosso trabalho, mas a gente quer chegar de uma forma errada. Nem sempre a gente vai conseguir dizer, olha, Jesus é o Salvador. De repente a gente precisa entender qual é a maior conversa, qual é o maior fator predominante no meu trabalho. De repente todo mundo gosta, vamos supor, de carro, todo mundo lá fala de carro, todo mundo tem carro. De repente você vai ter que usar uma estratégia dentro desse assunto para colocar o Evangelho sendo exposto para as pessoas. Isso é importante nós conhecermos para atingirmos um público específico, na onde nós estamos habitando. Então, as muitas conversões, irmãos, dentro dessa cidade de Roma também, ao judaísmo, geraram ressentimento em algumas classes social e política, o que levou a algumas tensões entre judeus e gentios. Porque algumas conversões, alguns alegavam que, devido à cultura de Israel, algumas práticas ainda precisavam ser necessárias. Mas quando o apóstolo Paulo ele vai pregar, ele vai dizer que Cristo é o fim da lei, e que a observância da lei, o guardar o sábado, a circuncisão, não é mais necessário. Ele vai dizer e expressar a todos, porque alguns diziam, mas eu sou da descendência de Abraão. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo, não importa se você é da descendência de Abraão, espiritualmente dizendo, vocês são todos pecadores e precisam e carecem da graça e misericórdia de Deus. Então ele olha por esse ponto de vista, que havia um conflito entre eles, e começa então a expor o Evangelho. No verso número 16, pelo qual nós lemos, ele está dizendo, não me envergonhe do Evangelho. Você já parou para pensar, meu irmão, nessa frase que o apóstolo Paulo escreveu, nessas palavras, meu irmão? Não me envergonhe do Evangelho. Algumas versões vão trazer a tradução de não me envergonhe do Evangelho de Cristo. E eu te pergunto nesta noite, por que razão e motivo o apóstolo Paulo escreveu isso, dizendo, não me envergonhe do Evangelho? Sabe por quê, meu irmão? Porque para ele o motivo do Evangelho era de muita alegria, era de muito prazer, contentamento. Era o que ele conheceu, era o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho mudou a vida dele. Por quê, meu irmão? Porque o Evangelho de Deus é poder de transformação sobre a nossa vida. Então nós precisamos pensar de um certo modo, meu irmão, será que nós, em algum determinado tempo, momento, ocasião, lugar do nosso dia a dia, nós não temos nos envergonhado do Evangelho de Cristo? Eu te pergunto, meu irmão, você tem vergonha do Evangelho de Cristo? Eu te pergunto, você tem vergonha de assumir a sua identidade de servo do Senhor, de soldado de Cristo? Você tem vergonha, meu irmão? Eu confesso que algumas vezes, quando eu era mais adolescente, mais jovem, agora estou ficando mais velho,
Eu confesso que algumas vezes, meu irmão, quando a gente ia em alguns determinados lugares com os amigos, né? E isso não influenciava em nada, não mudava nada. A gente ia se reunir no campo, jogar bola, em outros lugares. E eu confesso, irmãos, que devido a alguns irmãos conhecerem que eu era crente, muitas vezes, antes de começar o jogo, fazia uma rodinha. E alguém ousava dizer assim: olha, você é crente, não é? Então fala uma palavra de Deus para nós aqui. Traz uma palavra para nós. Irmãos, eu me intimidava com uma palavra, mas vamos falar então do Evangelho aqui. E a gente falava: irmãos, quantas são muitas vezes os nossos medos de expor quem somos, de quem servimos, a quem pertencemos. Não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque foi esse Evangelho que alcançou a nossa vida. Foi esse Evangelho que mudou a nossa vida. Se eu estou aqui hoje é porque eu conheci o Evangelho de Cristo. É porque esse Evangelho mudou a minha vida. Quando minha mãe me ensinou a seguir os caminhos do Senhor, ela não me ensinou simplesmente a vir à igreja. Porque alguns pensam que ensinar no caminho do Senhor é ensinar somente à igreja. Não, não é só isso, irmãos. Isso faz parte. Mas ensinar no caminho do Senhor é mostrar o Evangelho de Deus. E isso foi o que aconteceu. O tempo foi passando, a idade foi chegando, a compreensão, a consciência, o raciocínio foi fluindo, foi desenvolvendo, e a gente vai entendendo. Ao ponto que uma hora, vai ser mais tarde, esse Evangelho vai exigir de nós atitudes, irmãos. Vai exigir de nós decisões que nós iremos ter que se responsabilizar por elas. Esse é o Evangelho de Cristo. E você conhece muito bem a história do apóstolo Paulo, que antes de conhecer o Evangelho, ele perseguia cristãos, ele matava, ele invadia casas, ele arrastava cristãos. Mas diante da morte de Estevão, ele consentiu ali, ele já sentiu algo diferente. Aí ele já começou a pensar: opa, alguma coisa está acontecendo comigo, e essa morte dele não está tão certa. E o que ele aprovava antes, ali naquele momento, já surgiu dentro do coração dele um sentimento de que não estava tão certo assim essa morte. E aí ele conhece então a Cristo, ou melhor, Cristo se revela a ele. E diante dessa revelação, meu irmão, ele se batiza, ele conhece a Cristo e ele se torna um dos maiores missionários, ao ponto de não se envergonhar do Evangelho de Cristo, ao ponto de dizer: é impósito a obrigação de pregar o Evangelho, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele entendeu tanto essa responsabilidade, ele se aproximou tanto do Evangelho de Cristo, que ele não teve vergonha de fazer mais nada para Deus, meu irmão. Ele não teve vergonha de se fazer fraco para ganhar os fracos, de se fazer, muitas vezes, irmãos, judeus para ganhar outros judeus, de fazer de gentil para ganhar outros gentios. Não, ele abriu mão de tudo. Por quê? Para alcançar o maior número de pessoas possíveis para o Evangelho de Deus. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, meu irmão. Eu não sei o que você espera desse Evangelho, mas eu tenho uma coisa para dizer para você nessa noite: que esse Evangelho de Deus é o poder para a salvação da nossa vida. O que Jesus veio fazer e trazer para essa humanidade é vida, é esperança, é salvação, é trazer mudança, é trazer uma nova realidade de vida. É isso que o Evangelho de Deus nos oferece. É isso que nós precisamos entender: que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o apóstolo Paulo faz essa declaração dizendo e afirmando que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. Não seria a circuncisão, não seria guardar o sábado, não seria a observância extremamente à lei, não. Tudo isso não garantia e não trazia salvação, mas ele aponta para Cristo como caminho para a salvação. E todos nós precisamos entender que ao pregarmos o Evangelho, nós também devemos apontar o caminho de Cristo para a salvação das pessoas.
Porque quantas são as vezes, meus irmãos, que nós ouvimos palavras, testemunhos ou pregações que não apontam para Cristo como aquele que salva, como aquele que veio para trazer esperança, mas Ele nos escolheu, meu irmão, para nos salvar, para pregarmos o Evangelho. Eu preciso que você entenda, meu irmão, que esse Evangelho que mudou a nossa vida, que alcançou a nossa vida, que nos trouxe esperança, que nos trouxe graça, que nos trouxe misericórdia e que alcançou a nossa vida. Também existem pessoas lá fora que precisam ouvir esse Evangelho, que precisam conhecer esse poder de Deus para a salvação. Sabe, meu irmão, é muito fácil nós pensarmos que Cristo nos salvou, mas nós precisamos pensar na nossa maior missão e responsabilidade, que é pregar o Evangelho. Esses dias no trabalho lá, teve um colega que eu cheguei para conversar com ele é novato lá no trabalho, e logo então ele veio e fez algumas visitas aqui na igreja, e eu sempre falava para ele: olha, vai lá, visita a igreja. Ele perguntava que dia é os dias de culto. Toda vez que eu perguntava os dias de culto, ou vontade de dar um cartaz para irmão, marca aqui, não precisa me esquecer. Só perguntava todo dia que é dia de culto, eu falava: irmão, é quarta, está tendo de sexta, tem domingo, vai lá, irmão. E aí eu procurei conhecer um pouco a história de vida dele. Falou que você falou da esposa, tem 2 filhos, me falou que o diabo é sujo, porque ele estava casado há 10 anos, e quando eu estava firme na obra de Deus, o diabo olha, já vê assim que o casal está firme, já lança setas, brechas. Eu só ouvi, irmãos, e ele falando: mas é assim que acontece na nossa vida. Hoje eu estou meio fraco, estou indo visitando algumas igrejas, era da Assembleia de Deus, e não sei o que, e falando, e eu deixando ele falar, só escutando. E aí chegou um determinado momento que ele falou assim: mas é assim, né? A vida é assim, mas a gente sabe que a nossa obrigação e responsabilidade, ninguém precisa falar para nós, é pregar o Evangelho de Deus. Eu olhei para ele e falei: você está certo, nós temos que pregar o Evangelho de Deus, mas muitas vezes a gente tem que ter um discernimento para pregar o Evangelho de Deus. Esses dias estava também no meu trabalho, um colega lá, eu não sei que assunto que entrou lá sobre luz. Eu virei para ele e falei: mas eu sou a luz. Ele olhou: luz do quê? Eu falei: sou a luz do mundo. Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, vós sois o sol da terra e a luz do mundo. Entendeu, meu irmão? Toda oportunidade que Deus nos dá, a gente tem que tentar pregar o Evangelho, para que essas pessoas entendam que é o poder de Deus. Quando alguém perguntar para você por que você é assim, por que você é transformado, por que você faz atitudes que ninguém faria no seu lugar, você tem que falar: porque o Evangelho é o poder de Deus sobre a minha vida, e mudou, trouxe salvação, e influenciou o meu modo de ser e viver, meu irmão. É isso que as pessoas não entendem, que o Evangelho muda a nossa vida. O Evangelho transforma a nossa vida, ao ponto de que, se nós levarmos e considerarmos que de fato o Evangelho é o poder de Deus, só dele transformar a nossa vida, nós já teríamos, irmãos, muitas pessoas aqui dentro. Por quê? Porque elas iriam olhar para a sociedade que nós fazemos parte e ver uma multidão de pessoas transformadas pelo poder de Deus, e também iriam ter o interesse de saber como é que essa transformação aconteceu. É o Evangelho de Cristo, é o poder da salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos, irmãos, entender que a condição para ser salvo, algumas pessoas perguntam: nós somos salvos do quê, meu irmão? Salvos da ira de Deus que vai se manifestar sobre todos aqueles que rejeitaram a Cristo. Nós precisamos ter esse discernimento de expormos para as pessoas do que nós iremos ser salvos. E qual é a condição para nós sermos salvos? É crer no Evangelho. Tem pessoas que pensam que precisam pagar pela sua salvação. Não, é graça do Senhor sobre nós, sobre a nossa vida. Nós precisamos simplesmente crer. E o fato de nós crermos, meu irmão, a Bíblia já declara que todo aquele que crê é acompanhado por obras. Obras é consequência da vida de alguém que crê no Senhor Jesus. Então, se eu prego o Evangelho, é porque eu creio nesse Evangelho, é porque eu vivo esse Evangelho, é porque esse Evangelho alcançou a minha vida. E a consequência não pode ser nada mais, nada menos do que eu continuar e querer pregar o Evangelho. Não pode ser menos do que isso. Eu não posso me contentar em simplesmente saber
que somente a minha casa, somente a minha esposa, somente a minha mãe, somente o meu pai, somente os meus irmãos estão sendo salvos. Eu tenho que cair em si e pensar: essa humanidade, esse mundo está corrompido. Existem pessoas que, da mesma forma que como nós alcançamos a graça e a misericórdia, também precisam. O apóstolo Pedro escreve dizendo: olha, vós sois a geração eleita, escolhida por Deus, geração santa, sacerdócio real, povo adquirido, que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, que nós fomos um povo que antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Ou seja, se nós pararmos para pensar tudo aquilo que Deus fez sobre a nossa vida, nenhum de nós merecíamos. Se nós olharmos para as pessoas lá fora e pensarmos que elas também não merecem, nós estamos sendo egoístas, ao ponto de acreditarmos que nós merecíamos. Não, precisamos pregar o Evangelho de Deus. A condição é para que crê no Evangelho de Deus. Capítulo de número 10 do mesmo livro diz assim, verso de número 11, diz assim, ó: como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será envergonhado. Olha que interessante, todo aquele que nele crer não será envergonhado. Mas se você se envergonhar de crer no Senhor, de expor a sua identidade, de ser quem você tem que ser, na presença de Deus, eu não digo só aqui, na sociedade lá fora, meu irmão, toma cuidado, porque se você crer nele, você não vai se envergonhar, mas aquele que se envergonhar dele, meu irmão, você já conhece, a Bíblia diz claramente que diante daquele dia, nosso Pai também não vai lembrar de você, Deus também vai se envergonhar de você. Se você o nega aqui hoje ele também o negará por sua vez. Hoje ele é misericordioso, nos dá chance demais na conta, meu irmão. Tem misericórdia demais na conta da nossa vida. Mas vai chegar um dia, meu irmão, que não vai dar mais tempo de nós nos decidirmos se somos, se não somos, se queremos ou se não queremos, se esse Evangelho tem poder para transformar a nossa vida ou não tem, ou se eu permito Jesus mudar a minha vida ou não. E aí, o verso de número 12 diz assim, ó: pois não há indiferença entre judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todo, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas para invocar é preciso crer. E aí no verso de número 14 diz assim: como pois invocarão aquele em quem não creram, ainda não ouviram, e como crerão daquele de quem não ouviram? Aí eu te pergunto, por que muitas vezes as pessoas não ouvem o Evangelho? Porque muitas vezes, talvez, o maior motivo é que nós nos envergonhamos de pregar o Evangelho. Você não precisa ter vergonha de falar de Jesus. Você não precisa ter vergonha de expor a sua vida. E a maior certeza que nós não devemos e jamais devemos pensar assim, é que quando Cristo estava lá naquela cruz, exposto, meu irmão, ele não teve vergonha de falar: Pai, está consumado. A obra pela qual o Senhor me enviou, me escolheu para fazer o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito. Ele não teve vergonha. E como crerão daquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Mas era para ter pessoas para pregar. Mas era para nós, como igreja, estarmos anunciando continuamente o Evangelho de Deus. No nosso trabalho, no nosso lar, na nossa casa, é para nós estarmos pregando o Evangelho de Deus. Mas muitas vezes, tantos outros assuntos é interessante, menos pregar o Evangelho de Deus. E como pregarão se não forem enviados? Muitas pessoas dizem assim: eu quero ser um missionário, mas você se prepara para ser enviado? Porque de missionário que vai e volta é muito simples, é muito fácil. De igreja que abre e fecha é muito fácil. Por quê? Porque alguém diz: ele prega bem, ele fala bem, pode abrir uma igreja. Abre uma igreja, beleza, maravilha. Passa 3, 4, 5, 6 meses, a igreja fecha. O que aconteceu? Muitas vezes é a falta de preparo. É alguém que quer assumir um papel, uma missão, quer assumir, meu irmão, um ministério, mas sem preparo. E muitas vezes isso não dá certo. E aí, como serão enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés
dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O Evangelho é coisa boa, meu irmão, você precisa entender isso. O que é o Evangelho de Deus? É as boas notícias, que Jesus veio trazer salvação, esperança a toda a humanidade. Essa é a notícia boa do Evangelho. E aí diz assim no verso de número 17, que de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu te pergunto, você está aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus? Eu estou aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus, e não só hoje, nós vem aqui na quarta, na sexta, no domingo, e assim sucessivamente, ou no celular, tantos outros lugares. A palavra de Deus. Eu te pergunto, você prega essa palavra? Você anuncia essa palavra? Você expõe essa palavra? Primeiro o judeu e depois o grego. Claro que tinha algo maior específico nessa pregação do Evangelho. E aí está dizendo assim no verso de número 17: pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Porque em Deus nós somos justificados gratuitamente pela sua graça e misericórdia. Algumas pessoas vão crer no Evangelho, muitas vezes vão ficar sem entender como elas poderão ser justas diante de Deus. Elas não têm condições, nem nós temos, mas Jesus nos justifica diante de Deus. A justiça de Deus se manifesta sobre a nossa vida, e isso requer de nós fé, para nós continuarmos acreditando que é só pela graça, que é só pela misericórdia que nós somos justificados por Deus, como está escrito: o justo viverá pela fé. É pela fé que nós vivemos, irmão. É pela fé que nós pregamos o Evangelho. É pela fé que nós estamos aqui nessa noite, crendo que mesmo sem merecimento algum, mesmo sem mérito algum, Jesus nos justifica diante do Pai. É pela fé que nós entendemos que nós somos limpos, lavados, tirados de um lamaçal do pecado. Porque se nós entrarmos no raciocínio humano, irmãos, nós não conseguimos entender como assim o pobre, o falho, o pecador como eu vou ter o direito, a oportunidade um dia de entrar no lugar preparado por Deus para mim. É pela fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A nossa vida, irmãos, é motivada, a nossa vida é levada, a nossa jornada sobre essa terra é caminhada, irmãos, sobre a fé. E a verdade, irmãos, a fé é tão difícil ter sobre nós, porque se isso não fosse verdade, Jesus jamais diria que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo bem, ele é um menor, depois vira maior, crescimento, enfim, ele não diria que há muita dificuldade de achar fé. Jesus mesmo disse: será que quando o Filho do Homem voltar sobre a terra achará fé? A nossa vida, irmãos, tem que ser baseada pela fé. Você precisa entender que você foi justificado por Deus. Você precisa entender que você foi separado por Deus. Você precisa entender que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu primeiro para que nós fôssemos e dessemos fruto, e esse fruto permaneça. Eu te pergunto, você conhecendo o Evangelho de Deus, você estando na presença de Deus, qual é o fruto que você tem gerado? E esse fruto, porventura, tem permanecido? Quantas almas você ganhou para Jesus? Para quantas pessoas você está disposto a pregar no Evangelho? É interessante que quando alguém pergunta, no livro de Isaías, agora quem eu hei de enviar? O profeta Isaías diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Difícil hoje, irmãos, é achar pessoas que sejam dispostas a serem enviadas, a pregarem o Evangelho, abrir mão dos seus afazeres, abrir mão dos seus prazeres, para pregar o Evangelho. A verdade é, irmãos, que muitas vezes nós temos o coração voltado para nós mesmos, e muitas vezes o nosso coração não está em buscar primeiro o reino de Deus, primeiro a sua justiça. Por quê? Porque muitas vezes não deixamos o nosso coração ser
tomado pelas coisas dessa terra. Mas que nesta noite o Senhor possa mudar a nossa visão, o nosso coração, Ele possa nos levar a verdadeiramente a entendermos que o Evangelho é motivo de muito privilégio, honra, glória sobre a nossa vida, ao ponto de nós entendermos que esse Evangelho alcançou a nossa vida, mas também existem multidões, milhares de pessoas que ainda não conhecem. Você já ouviu, meu irmão, pessoas dizendo assim: eu quero ser missionário, eu quero pregar, mas nem na rua da sua casa você pregou, mas nem o vizinho sabe que você é crente, mas nem o bairro seu sabe quem é você. Sabe, irmãos, é tão legal, é tão, às vezes, a gente fica tão feliz quando alguém olha e fala: irmãozinho já está vindo lá, não sei o quê. Eles podem até dizer de uma forma que venha zombar, venha, sabe, irmãos, muitas vezes tirar uma para a cara da gente, mas isso é tão bonito. Eu não sei, irmãos, eu fico feliz, porque pelo menos alguém olha e fala: não, é o irmãozinho lá, já vem o irmão aí, ó, não sei o quê. É tão bonito, irmãos, porque alguém olha para nós e vê algo diferente. Olha que a gente tem uma conduta diferente, que tem uma palavra diferente, que tem atitudes diferentes, que a palavra, que as brincadeiras é diferente. Por quê? Porque nós somos transformados pelo poder do Evangelho de Deus, e nós vivemos de fé em fé. O mundo pode estar desesperado, achando que nada mais vai dar certo, o governo. Irmãos, deixa eles pensar o que for, nós vivemos de fé em fé. Nós vivemos e temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Pai que sabe de todas as nossas necessidades. Sabe por que eu acho que muitas vezes Deus permite algumas coisas acontecer sobre a nossa vida? Que Ele serve lá dizendo: olha, não vos preocupeis com o que alguém comer, beber, vestir. São gentios que se preocupam com essas coisas. Sabe por que Deus às vezes coloca nós em situações difíceis? Para que a gente entenda que não é para se preocupar, que não é para gastar tempo em coisas que Ele sabe que nós precisamos, mas é para investir, gastar tempo no reino de Deus, na onde Ele sabe que se nós investirmos toda a nossa força, toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho, meu irmão, o Evangelho de Deus vai expandir, vai crescer, vai alcançar pessoas. Muitas vezes a gente está assim: Senhor, meu carro, Senhor, a minha casa, Senhor, o meu emprego, Senhor, Senhor, e Deus quer que isso seja diferente. Deus quer que o nosso coração seja: Senhor, me dá a oportunidade de visitar fulano, ciclano, porque ele tem um coração fechado, mas ele precisa ouvir o Evangelho. Sabe, irmãos, o Evangelho não tem que ser pregado somente para quem a gente gosta, até mesmo quem você às vezes não gosta, mesmo tem pessoas que você nem conhece, meu irmão, não importa. Tem que ser pregado o Evangelho. Eu estava ontem lá com o Alberto, lá no evento lá dos carros lá, e aí a gente passou lá, estava cheio de carros, cheio de pessoas, a gente passou lá, parecia um pedestalzinho lá numa praça, lá onde às vezes eles fazem show. Ela já passou do lado do meu PC, ela passou assim, já veio e falei para ela: pensou? Aqui ó, um ponto de pregação, tem todo esse ponto reunido, a gente pregando o Evangelho. Aí o rapaz estava lá no som, pensou? Que oportunidade, que momento ali, que, sabe, eu não sei se atrair a multidão das pessoas, não sei, mas que lugar, que ambiente, que som para poder expor o Evangelho de Deus, sabe? A nossa visão precisa ser diferente. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, não se envergonhe do que Cristo fez sobre a tua vida. Sabe, algumas pessoas vão zombar, não importa, irmãos, isso não importa. Sabe o que importa? Importa aquele dia diante da eternidade. Importa aquele dia que cada um vai ter que dar conta diante de Deus. Eles vão ter que dar conta se não deram crédito na pregação, se não quiseram ouvir. Mas eu e você vamos estar diante de Deus e falar: Senhor, eu peguei. Ele não quis ouvir, o coração endurecido é a pior coisa que existe no coração do ser humano. Mas eu peguei. Eu te pergunto: se Cristo nos chamasse hoje, meu irmão, você acha que você pegou o Evangelho que deveria ser pregado? Você aproveitou as oportunidades que Deus tem dado, as pessoas que Deus tem colocado na sua vida? Sabe, a minha filha está pronta para nascer daqui a alguns meses. Sabe qual é a minha oração, irmãos? De verdade, ao Senhor, que seja mais crente do que eu, seja mais crente do que nós, que seja uma bênção, que seja um instrumento nas suas mãos. Sabe? Essa é a visão, esse é o pensamento, essa é a ideia do Evangelho. Alcançarmos o poder de Deus, salvação. Essa tem que ser a motivação do nosso coração, de nós estarmos servindo ao Senhor, é pensarmos na expansão do reino de Deus. E para pensar
bem sincero, dá para fazer mais, dá para ser melhor, dá para pregar mais. Tem tantas pessoas ao nosso redor, meu irmão. Eu não sei no seu trabalho, mas lá no meu tem tanta pessoa ao nosso redor que às vezes vem com um jeitinho, com uma conversinha, você fala assim, dá para falar de Jesus. Às vezes vem pessoas contando algumas dificuldades, irmão, naquela hora, é hora de você falar, não, é Jesus. É hora de você falar algum testemunho que aconteceu na sua vida. É a hora, irmãos, de você falar e não se envergonhar daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo faz e daquilo que Cristo está fazendo na minha e na sua vida. Por quê? Porque o Evangelho de Deus, que é poder para a salvação de todo aquele que crê, se aquela pessoa crê, meu irmão, ela vai ser salva. E ela sendo salva, meu irmão, é mais uma pessoa que vai ser justificada diante daquele dia, diante de Deus. E é mais um que vai morar no céu. Você parou para pensar, meu irmão? Você já parou para pensar, meu irmão, que muitas vezes a gente fala assim, vamos roubar o céu. Mas será, irmão, que o céu vai ser tão cheio assim? Será, irmão? Porque muitas vezes eu olho assim, uma visão geral, nós mesmos, como cristãos, nós fazemos tão pouco. Nós nos dedicamos tão pouco ao reino de Deus, sabe? E que se nós fizéssemos mais, nós iríamos ter certeza. Alguns pensam que é só 144 mil. Imagina se nem Deus é limitado, imagina o espaço que Ele criou. Imagina o espaço. Imagina? Então, isso é maravilhoso. Que você não se envergonhe do Evangelho de Deus. Que você assuma, que eu assuma. Essa palavra é para mim também, irmão. A nossa responsabilidade, a nossa obrigação como servos do Senhor, de pregarmos o Evangelho de Deus, e de sempre mostrarmos e apontarmos que Cristo é o caminho para a salvação. Foi cantado aqui nesta noite. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então tudo que nós precisamos pregar, irmãos, é que Cristo é o caminho para a salvação. Que você guarde essa palavra, que você possa fazer com que essa palavra gere fruto sobre o teu coração, e que na realidade essa prática dessa palavra seja real sobre a nossa vida. Amém? Amém.